Mas os apóstolos, a jurisdição deles era universal. Eles tinham autoridade sobre todas as igrejas. E Paulo está usando essa autoridade aqui. Nós não temos mais gente como os apóstolos. Essa, inclusive, é uma das razões pelas quais a gente diz, se tivesse apóstolo hoje, como Paulo e como Pedro, ele teria autoridade sobre todas as igrejas cristãs. E vocês conseguem imaginar alguém hoje que tenha isso? Né? Claro, o período apostólico passou. Segunda coisa, o objetivo que a gente aprende aqui. Segunda lição, que o objetivo da disciplina é recuperar o faltoso. Infelizmente, da mesma forma como as outras marcas da igreja são deturpadas, pregação da palavra e celebração dos sacramentos, a disciplina também é. E dependendo do sistema eclesiástico, às vezes os líderes usam a disciplina simplesmente para afastar dissidentes, gente que ele não gosta, gente que fica aperreando, né? Dizendo, pastor, isso que o senhor está pregando não está correto, pastor, isso que o senhor está dizendo não está na Bíblia, pastor, né? Aí o líder fica brabo e disciplina o irmão, e você vai ver qual é a falta do irmão, não teve falta nenhuma. Às vezes a disciplina é usada simplesmente para tirar aqueles irmãos incômodos do pé do pastor ou da liderança, né? Ou para se vingar de alguém, ou para ganhar espaço, ou para se livrar da concorrência. Tem tantos motivos errados que alguém pode usar esse poder. É por isso que é importante que o poder numa igreja, ela não seja exercida somente por um homem. Especialmente poder como esse, de excluir, deveria ser um conselho, um colegiado, para evitar exatamente as questões pessoais. Nas igrejas históricas mais organizadas, existem tribunais. Quando o irmão é disciplinado ou ele é denunciado, então ele tem a oportunidade de comparecer, se defender, apresentar seu caso, ele tem que ser ouvido, e se tiver no conselho, no colegiado, alguém que é parente dele, essa pessoa não pode participar do julgamento do irmão. Ele está impedido por conta de laços de parentesco ou de laços de família. Ou então está tão envolvido com aquela pessoa que o juízo dele, o julgamento dele está comprometido. Então ele deve se considerar impedido e não participar do julgamento desse irmão para que possa fazer um julgamento correto do irmão, né? Porque expulsar uma pessoa da igreja é uma coisa muito séria, né? Coisa muito séria. Então tem que ser feito com toda seriedade, e isso nunca deveria estar na mão de uma pessoa só, com poder para disciplinar membros da igreja e botar para fora, tal a seriedade disso aqui. E segunda coisa, aliás, a terceira lição aqui que eu quero tirar dessa passagem é que a disciplina tem que ser feita na proporção do pecado cometido. Pode parecer que Paulo está sendo muito duro quando ele diz, expulsa esse irmão. Mas tem que lembrar o que é que o irmão fez, né? Por que Paulo está dizendo assim, tem que expulsar o irmão? Mas o irmão não é inocente. O irmão está tendo relações com a madrasta e a coisa já é de conhecimento público e ele continua do mesmo jeito. Então, trazendo escândalo, manchando o nome de Cristo, envergonhando o nome da igreja. Então, não é um pecadinho assim que a gente passa a mão por cima e só puxa a orelha, né? E faz de novo, né? Não, coisa grave aqui. Então, Paulo não está sendo severo demais, ele está tratando o pecado na proporção em que ele foi cometido. E é assim que as faltas têm que ser cometidas também. Algumas faltas são veladas, algumas coisas é entre eu e Deus, ninguém mais sabe. Então, tem que ser resolvido entre eu e Deus. Às vezes, outro pecado acontece entre a minha pessoa e outra pessoa, duas pessoas apenas, eu e o próximo. Então, tem que ser resolvido entre nós dois. Mas aí, de repente, determinados pecados se tornam de conhecimento público. Eles têm que ser cuidados, têm que ser tratados na mesma proporção do conhecimento deles. Tem que ser tratado publicamente. O irmão tem que ser ou disciplinado, suspenso, ou excluído da igreja, dependendo do tipo de organização eclesiástica. Eu termino aqui primeiro com a palavra aos pastores. Os pastores que estão aqui, pastores, colegas que acompanham pela internet. Queridos, a necessidade que a gente tem de zelar pela vida do rebanho. A gente se ocupa com tanta coisa no pastorado, e, de fato, o pastorado demanda muita coisa. Tem trabalho administrativo, a preparação de sermão, uma série de outras atividades, coordenar a programação da igreja. E a gente não pode esquecer por que a gente tem o nome de pastor.
exatamente porque a gente cuida da vida das ovelhas. É importante. O ruim de igreja grande demais é que o pastor não conhece o que está acontecendo com os membros da igreja. Pode ter um casal transando, de namorado transando, e ele não sabe, porque tem 800 membros da igreja, 1.000 membros, 3.000 membros, como é que ele vai saber? Tem igrejas que já perderam essa marca da disciplina. A porta de entrada é tão larga quanto a porta de saída. Aliás, a porta de saída é tão larga quanto a porta de entrada. Entra gente, sai gente, não tem nem rol de membros. Não sabe nem quem são os membros da igreja, quando foram admitidos, não foram examinados, nem quando entraram, nem quando saíram. Então, tem igrejas que não têm o menor zelo e o menor cuidado com a sua membresia. Precisa ter, para poder exercer esse tipo de coisa aqui. Precisa ter para exercer esse tipo de coisa aqui. Então, pastores, a necessidade da gente procurar os faltosos, pregar sobre a necessidade de viver vida santa, e aqui uma coisa também, cuidar dos que foram disciplinados. Porque às vezes a gente disciplina o irmão e entrega a Satanás mesmo. Diz que Satanás tome conta de você agora. Mas o fato de que a gente entrega o irmão a Satanás, para que ele se recupere, né, não quer dizer que a gente não vai atrás. A gente tem que ter cuidado com os disciplinados também, acompanhar a gente que foi disciplinada. Em algumas igrejas mais organizadas, em caso de disciplina, o colegiado designa um tutor, um pastor, para acompanhar aquela pessoa que foi excluída ou que foi penalizada de alguma maneira, para ver o progresso dela, visando a recuperação da pessoa. E minha última palavra é para você que está aqui, e talvez não tenha ninguém aqui, talvez eu vou estar falando no vácuo, mas tá. De repente tem alguém aqui que está sob disciplina. A necessidade de se humilhar diante de Deus. Pode ser até que ela não foi feita pelo motivo certo, mas veja isso como sendo de Deus. Deus quer ensinar alguma coisa, pelo menos a como conviver diante da injustiça. Mas corre o risco de que a disciplina foi correta. E você então precisa ver diante de Deus o que é que você precisa aprender, o que é que precisa ser corrigido, quais foram os motivos que levaram a essa disciplina e a sua participação nisso tudo, e aprender as lições que Deus deseja lhe ensinar. E para todos nós, vigiar e orar, porque isso que aconteceu com esse irmão lá da igreja de Corinto, pode acontecer com você e pode acontecer comigo. Nós não temos certeza, mas existe uma chance de que esse irmão aí é o pecador arrependido da segunda carta. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo pede que a igreja perdoe e receba um irmão que se humilhou e se arrependeu. E alguns estudiosos acham que era exatamente o imoral da primeira carta, que a disciplina funcionou, que a igreja se reuniu, expulsou o cara, cuidou dele e ele finalmente voltou, e Paulo quer que ele seja readmitido na igreja. Que bom, né? Quando funciona a disciplina, é para o nosso bem. Vamos orar? Ó Deus querido, obrigado pela Tua palavra, nos ajuda a ver a seriedade do nosso comportamento, livra-nos do mal como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós oramos, ó Deus, pelos que aqui estão e pelos que nos acompanham, que de alguma maneira estão lutando contra pecados de ordem sexual, tentações na área de imoralidade. Livra-nos, ó Deus, livra-nos do mal. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.